Sendo um processo eletroquímico não espontâneo, isso significa que a reação química ela vai acontecer quando uma corrente elétrica for responsável para que essa reação ela possa acontecer. Então a eletrólise ela vai ter essa característica muito forte, porque a corrente elétrica ela vai gerar uma reação química. E para isso acontecer, nós temos a necessidade de uma fonte externa. A fonte externa é justamente a fonte que vai produzir a corrente elétrica e fornecer essa corrente elétrica. E a partir disso, ela vai começar a produzir uma reação química. Diferente da pilha. A pilha ela tem a reação química que vai gerar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela vai ser gerada obedecendo aí uma potência, e essa potência ela vai gerar o funcionamento do aparelho onde ela está sendo utilizada. No caso da eletrólise, nós temos o inverso, onde a corrente elétrica é que vai provocar o início da reação. Justamente por quê? Porque a eletrólise é um processo considerado não espontâneo. Então, não sendo espontâneo, significa que ela só pode acontecer se uma corrente elétrica produzir esta reação química. Se não houver a produção da corrente elétrica, o processo ele não acontece, porque ele não é espontâneo. As pilhas, elas são espontâneas, ou seja, elas produzem a reação química que está acontecendo dentro do dispositivo, ela vai produzir uma corrente elétrica. Isso espontaneamente, certo? Diante disso, nós podemos entender que na eletrólise nós temos uma fonte externa como fonte geradora da corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela produz uma reação química, que é justamente o processo que mostra a não espontaneidade do processo eletroquímico, com a necessidade de uma fonte externa geradora de corrente elétrica para que o processo ele aconteça. E uma outra observação é que a diferença de potencial, no caso da eletrólise, ela é sempre zero, menor que zero, na verdade. Maior que zero nós temos as pilhas, isso indica um processo que é espontâneo, e quando essa DDP, essa diferença de potencial, ela é menor do que zero, isso mostra que o processo ele é não espontâneo. Então, caso seja apresentado uma diferença de potencial com valor positivo ou negativo e questionar se aquela DDP ela é de uma eletrólise ou de uma pilha, pelo valor é possível descobrir o valor acompanhado do sinal. Se o valor ele for positivo, então pode-se afirmar que é de um processo espontâneo, tratando-se de uma pilha. Se o valor for negativo, trata-se de uma eletrólise, indicando que é um processo não espontâneo. Então, as principais características da eletrólise, primeiro, é que ela precisa sempre de uma fonte externa. Essa fonte externa vai produzir uma corrente elétrica para que a reação ela possa acontecer, e também a diferença de potencial ela vai ser sempre menor do que zero. Aí nós vamos ter aqui como é que acontece a eletrólise. Então observe aqui algumas informações que nós precisamos ter nesse primeiro momento. Primeiro, nós temos aqui a fonte externa. Essa fonte ela vai estar trazendo o polo negativo e o polo positivo. Então eu tenho aqui essa fonte com os dois polos, tá?
polo positivo e o polo negativo. Lembrando, o polo negativo está indicado aqui. É ele que libera os elétrons. E para onde ele libera esses elétrons? Se nós observarmos, nós temos aqui a presença de 2 eletrodos. Então, esses 2 materiais que são chamados de eletrodos. Então, eu tenho aqui um eletrodo. Aqui eu tenho outro eletrodo. São materiais utilizados com a finalidade de ser condutor da corrente elétrica. Então, ele sai da fonte externa. Esse fluxo de elétrons, ele precisa chegar a um local aonde está as substâncias, tá? Então, para isso, há uma necessidade de um eletrodo, que é um condutor de eletricidade. Esse condutor, nós entendemos que ele precisa ser inerte. Então, esse eletrodo aqui, ele é inerte. Inerte por qual razão? Inerte porque a finalidade não é que o eletrodo participe da reação química, mas que ele sirva apenas de um condutor de eletricidade. Então, eletrodo inerte é aquele que não tem reatividade com as substâncias que está envolvida no processo da eletrólise. Então, eu tenho um eletrodo inerte ligado ao polo positivo e tenho um eletrodo inerte ligado ao polo negativo, onde ele vai servir apenas de condutor da eletricidade. Nesse caso, os elétrons saem do polo negativo em direção ao eletrodo. Esse eletrodo vai ser o condutor da eletricidade. Então, essa eletricidade ela vai estar em contato com substâncias que estão no estado iônico. Então, eu tenho aqui o íon positivo e tenho aqui o íon negativo. Então, todo o processo de eletrólise ela vai acontecer com substâncias que vão estar em estado iônico. Você vai ter cátions, que vai estar com sinal positivo. Você vai ter o ânion, que vai estar com sinal negativo. Então, isso mostra que dentro da substância onde os eletrodos estão em contato direto, nós vamos estar percebendo a presença de vários tipos de íons, ou um positivo e outro negativo, né? Uma espécie positiva e outra espécie negativa, ou também duas espécies positivas e duas espécies negativas. Isso vai estar de acordo com o tipo da eletrólise. Caso seja uma eletrólise ígnea, vai ser apenas uma espécie positiva e uma espécie iônica negativa. Se for uma eletrólise aquosa, vai haver duas espécies positivas, que são dois tipos de cátions, e duas espécies negativas, que são dois tipos de ânion. Então, diante disso, estuda-se a possibilidade quem vai sofrer o processo de descarga primeiramente. Qual dos dois positivos vai sofrer a tração primeiro? Qual dos dois negativos também vai liberar os elétrons que têm em excesso primeiramente? Quando nós observamos a finalidade desses eletrodos, que é estar em contato com os íons, nós vamos classificar se naquele eletrodo vai sofrer redução, a substância que está lá presente, se vai sofrer redução, e qual eletrodo vai acontecer a oxidação. Por quê? Quando nós analisamos a parte da pilha, nós aprendemos que nas pilhas, polo negativo ocorre a oxidação, polo positivo ocorre a redução. E aí a gente precisa entender o que é o processo de oxidação. É quando uma substância ela
perde elétrons naquele eletrodo, então ali está acontecendo o processo de oxidação. No outro eletrodo, onde alguma substância que está na solução recebe elétrons naquele eletrodo, é o processo de redução. Então, nós associamos que o polo negativo é onde ocorre a oxidação e o polo positivo onde ocorre a redução. Vamos estar analisando aqui na eletrólise e ver se os sinais se mantêm de acordo com o que está acontecendo com as substâncias no estado iônico. Então vamos observar. A fonte externa, ela vai produzir uma corrente elétrica. No caso, o polo negativo produz corrente elétrica e essa corrente elétrica ela chega até o eletrodo. O eletrodo inerte, porque ele não vai participar da reação, ele vai estar totalmente eletrizado. Então, estando esse eletrodo carregado eletricamente, ele está também diretamente em contato com substâncias que estão no estado iônico. Toda vez que uma substância estiver no estado iônico, ou ela vai estar da forma positiva, como um cátion, ou ela vai estar na forma negativa, como um ânion. Então, diante disso, nós vamos estar observando o seguinte: se esse eletrodo ele está carregado negativamente na substância que tem a presença de cátions, que são os positivos, e ânions, que são os negativos, vai acontecer aí uma atração. Então, nós aprendemos que positivo atrai negativo e negativo atrai o positivo. Então, o que é que nós observamos aqui? Se esse eletrodo ele está carregado negativamente, das espécies que eu tenho aqui dentro, onde uma é positiva e a outra é negativa, a positiva vai ser atraída para o eletrodo que está carregado eletricamente. Então, o mais vai ser atraído para o eletrodo que está carregado com elétrons. O outro íon, que é o íon menos, ele tem um elétron aí, certo? Esse sinalzinho de menos significa que ele tem um elétron a mais. E o que é que ele vai fazer? Ele vai em direção ao outro eletrodo para liberar aquele elétron que ele está. Então, quando ele chega nesse eletrodo aqui, ele libera elétrons. Então, esses elétrons, ele retorna para a fonte, para o sistema externo. E aí nós vamos entender o seguinte: nesse eletrodo aqui, que é o eletrodo negativo, certo? O que é que está acontecendo? Quando os elétrons chegam nesse eletrodo, a substância que está aqui, ela é atraída pela carga negativa e ela recebe um elétron daquela carga. Então, nesse caso, nós temos o sinalzinho de mais, que houve aí uma perca de elétrons, então ele está com uma deficiência. Porém, quando ele chega próximo ao eletrodo, então ele recebe um elétron aqui no eletrodo. Então, o polo onde ocorre o recebimento de elétrons por parte da substância é onde está acontecendo o processo de redução. Então, quando o íon chega no eletrodo carregado negativamente e recebe um elétron, ele está sofrendo um processo de redução. Porque se ele é um cátion, mais, ele recebe um elétron, ele se transforma em um cátion zero. Então, lembra o NOx, quando ele sai do maior
para o menor, ele sofre o processo de redução. Já no outro eletrodo, o que é que está acontecendo? O íon negativo, que tem aí uma carga negativa a mais, ele vai estar indo em direção ao outro eletrodo, que é o eletrodo positivo, e esse íon negativo vai estar liberando uma carga que ele apresenta. Então, o que é que vai acontecer? Para isso, é necessário que a cada 2 íons negativos liberados ocorra a formação de uma substância no estado gasoso. Então, vai acontecer da seguinte forma. Eu tenho 2 íons negativos, onde cada um vai liberar, certo? Então, aqui nós percebemos que a cada 2 íons negativos, cada um com um elétron a mais, que é justamente o que nós percebemos aqui no I-. Então, a cada elétron liberado de 2 íons, nós temos a liberação de 2 elétrons, ocorre aí o que nós chamamos de formação de um gás, que é o I2, onde ele faz o processo de oxidação, porque enquanto cada íon tinha uma carga negativa e eles liberam e formam uma substância com carga zero, NOx zero, significa que houve um aumento de carga. E no aumento da carga, nós entendemos que ocorre o processo de oxidação. Então, é o que está acontecendo no polo positivo. Então, esse primeiro momento, eu quero com vocês fixar o que está acontecendo em cada polo, e aí lembrar que o que acontece no polo, dependendo do comportamento da substância em cada um dos eletrodos, nós vamos poder classificar se o processo ele é processo de oxidação, que está acontecendo naquele eletrodo, ou se é um processo de redução. Lembre-se, polo negativo é onde os elétrons vão chegar, vai atrair os íons positivos. Polo positivo é onde os elétrons vai chegar daqui da substância, no processo que nós chamamos da eletrólise, e esse eletrodo ligado ao polo positivo é onde ele recebe os elétrons, é onde ocorre a doação de elétrons, tá? Então, vinda de 2 ânions, então nesse caso é onde ocorre o processo de oxidação, porque nesse eletrodo os ânions liberam os elétrons. No eletrodo negativo, os cátions recebem os elétrons. Então, o eletrodo onde os íons liberam elétrons é onde ocorre a oxidação, e no eletrodo onde os íons recebem os elétrons é onde ocorre o processo de redução. Então, inicialmente, vocês precisam saber onde ocorre oxidação e redução, mesmo que esteja havendo aí uma troca de sinais, mas o nome do processo ele é o mesmo, e vocês precisam fixar essa primeira parte, porque nós vamos estar dando continuidade ao processo de galvanização. A galvanoplastia ou galvanização é um processo que está sendo utilizado a partir do processo de eletrólise. Então, esse processo ele tem uma finalidade. Que finalidade é essa? Recobrir peças metálicas com uma camada de outro metal. Então, você tem, por exemplo, um anel de alumínio e você quer cobrir esse anel de alumínio com uma fina camada de ouro.
Então, o processo de eletrólise vai proporcionar esse procedimento que nós chamamos de galvanização, ou galvanoplastia, ou eletrodeposição. Então, como é que isso vai acontecer? Necessariamente vai haver aí a utilização de uma fonte externa. Então, além da fonte externa, você vai escolher qual dos polos vai ser utilizado para ligar o anel, né, que é um metal de alumínio, para sofrer o processo de galvanização. Então, sempre a peça que você quer recobrir, ela vai estar no polo negativo. Lembra? O polo negativo é o polo que vai liberar os elétrons para o eletrodo, e aquele eletrodo ele vai ficar carregado negativamente. Então, diante disso, ele vai ficar carregado com elétrons, e na solução você vai utilizar os íons do metal que você quer recobrir o anel de alumínio, no caso, o ouro. Então, qual a substância que você vai utilizar para poder produzir o processo de galvanização? Para isso, também é necessário que no polo positivo você utilize um eletrodo inerte. É óbvio que um eletrodo que ele não tenha a necessidade e nem a característica de reagir com a substância que está sendo utilizada. Então, para isso, é necessário também utilizar um eletrodo de ouro, porque aí ele não vai sofrer um processo reativo em contato com a substância que vai estar ali como uma substância que vai fornecer os íons. Então, vamos estar analisando como é que isso acontece. Aqui nós temos o esquema. Primeiro nós temos a nossa fonte externa, que é a fonte geradora da corrente elétrica, e essa fonte ela vai gerar a corrente pelo polo negativo. Quando os elétrons saem do polo negativo e chegam até o anel, que é o anel de um metal alumínio, esse anel ele fica carregado de forma negativa, porque todos os elétrons estão naquele anel. Tendo ali uma solução de nitrato de ouro 3, e esse sal, na presença de água, ele libera dois tipos de íons. Ele libera o ouro 3+, e o NO3-. Então, na solução, eu tenho vários cátions, que é o ouro 3+. O ouro 3+, ele é positivo. Então, significa que à medida que o anel está carregado de forma negativa, todo cátion positivo vai ser atraído pelo anel que está carregado de forma negativa. Então, o ouro ele vai em direção ao alumínio, fazendo o processo de recobrimento. Então, esse é o processo de galvanização, onde uma fina camada de ouro vai estar sobre o anel de alumínio. Qualquer metal que você quiser fazer o processo de galvanização, de recobrimento, você vai estar ligando ele ao polo negativo. Na solução, você tem que ter uma solução do metal que você quer recobrir aquela peça. Por exemplo, se fosse prata, então eu deveria ter aí uma substância que contesse prata, nitrato de prata, por exemplo, onde na solução haveria a liberação de íons de prata positivo para ser atraído pela peça que está ligado ao polo negativo e vai estar com o tempo carregado de forma negativa. Então, ele vai atrair aqueles íons que vai estar na forma iônica, mas à medida que ele recebe os elétrons, ele vai sofrer
vai sofrer o processo de redução, enquanto aqui, no eletrodo de ouro, que é o eletrodo inerte, porque o ouro é um dos metais menos reativo, vai estar acontecendo o processo de oxidação. Então, diante disso, existe aí processo de galvanização. Então, galera, nós finalizamos a aula aqui hoje sobre o processo de eletrólise com uma apresentação da galvanização, abordando a parte introdutória na parte de eletrólise, para darmos continuidade a todo o processo de eletrólise ígnea e eletrólise em meio aquoso. Então, galera, espero que vocês tenham curtido a aula e tenham um bom aprendizado. Então, um forte abraço, até mais.